Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Na versão revista atualizada diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Na linguagem de hoje, diz: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Veja só, vamos olhar esse provérbio não pela ótica dos filhos, né? Os filhos são felizes porque o pai é justo, mas vamos olhar pela ótica do pai, né? O que é que o provérbio está querendo chamar a atenção? A felicidade que acompanha a vida de uma pessoa justa e honesta. Uma pessoa justa e honesta é uma pessoa feliz. Pessoa que busca viver de forma justa e honesta. Não está dizendo aqui que ela é perfeita, não, tá? Não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que busca ser justa e honesta. Porque uma coisa, meus irmãos, é ser perfeito, outra coisa é buscar ser. Perfeito não seremos nunca. Mas é melhor buscarmos ser do que buscarmos apenas demonstrar uma coisa que não é verdade. Na verdade, o que o provérbio está chamando a atenção é que o homem justo é aquele que vive de acordo com os princípios morais, princípio de retidão, princípio de justiça, que busca levar uma vida íntegra, uma vida inteira, uma vida completa. Ele pode até errar, mas ele reconhece que errou e tenta consertar o erro. Se ele for injusto com alguém, ele vai tentar corrigir a injustiça. Se ele falou algo que ele não devia falar, ele vai tentar corrigir aquilo que ele não falou. Aquilo que ele falou, né? Muitas vezes pedindo desculpa, muitas vezes pedindo perdão, muitas vezes dizendo: olha, a minha intenção não era essa, o que eu realmente queria falar era isso aqui, né? Ou seja, ele busca viver uma vida honesta, uma vida virtuosa, né? A vida virtuosa. E essa vida virtuosa, ele vai viver a vida virtuosa. Ele vai vivê-la como? O homem que é virtuoso, segundo, por exemplo, um filósofo da antiguidade, todo mundo já ouviu falar dele uma vez, né? Aristóteles. Ele diz o seguinte, que o homem bom e o homem virtuoso é aquele que junta, que tenta aliar a inteligência com a força, né? E que usa, tá, a sua riqueza, ou seja, o que ele pode produzir de bem para aperfeiçoar o que? A sua inteligência. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que a pessoa que é virtuosa, ela vai a cada dia buscando aprimorar os conhecimentos a respeito da vida. Ela busca viver os melhores princípios. Ela busca tentar compreender e empreender as melhores práticas na vida. Então ele busca ter uma excelência moral. Busca viver com a moral ilibada, como a gente diz, né? Ilibada é aquela moral limpa, entendeu, irmão Juvenal? Moral limpa, que ninguém tem o que dizer dele. Vive de forma honesta. Ele pode ser uma pessoa simples, às vezes ele pode ter uma casa simples, humilde, mas ele é moralmente inatacável. É uma pessoa que compra e paga, é uma pessoa que pede emprestado e devolve, é uma pessoa que quando pode ajudar, ajuda, quando não pode, diz que não tem condições de ajudar. É uma pessoa que quando pode dar uma palavra, ele dá uma palavra de sabedoria.
Ele dá uma palavra de vida, não uma palavra de morte. Então, viver uma vida virtuosa vai conduzir o homem a ser uma pessoa feliz, segundo esse filósofo. O nosso sábio aqui está dizendo o seguinte, que o justo anda na sua integridade. Então, se ele anda na sua integridade, ele age de forma honesta, de forma justa, de forma virtuosa nos seus relacionamentos. E ele vai ser feliz, vai viver feliz. A felicidade, meus irmãos, não são os bens que traz felicidade. Não é o dinheiro que traz felicidade. Ele pode até ajudar você a ter bens, a você não ter tantos problemas, mas ele não traz a felicidade. Você às vezes vê uma pessoa simples, humilde, com pouco dinheiro, vivendo uma vida feliz. E em compensação vem um indivíduo com tanto dinheiro e ele não vive uma vida feliz. Vive uma vida vazia, vazia de valor, de princípios. O que move o coração dele é ganhar cada vez mais. E aquela sede por aquele bem não para nunca. Ele não se farta nunca. Aí vamos para a segunda parte do provérbio. A segunda parte do provérbio fala dos filhos. Que esses filhos desse homem serão abençoados e serão felizes. Eles são abençoados porque eles vão ver no exemplo do pai as boas práticas que o pai traz na sua vida, vai servir de espelho para ele. Ele pode até que na juventude dele, ele seja um filho rebelde, como todo adolescente é rebelde. Mas quando ele vai amadurecendo, ele vai olhando para a vida do pai, como o pai fazia. Você vê, meu pai já faleceu faz o quê? Vai fazer 10 anos. Mas tem coisas que eu vou fazer, que às vezes eu fico em dúvida. Como é que eu devo fazer? Como é que eu faço? E às vezes eu lembro de coisas que meu pai fazia. Como é que meu pai resolvia, o que ele dizia, não é? Lembrar de fatos, como ele resolvia os problemas ali, entendeu? Isso serve de parâmetro. Isso serve de o quê? De abençoamento. Isso vem me abençoar, porque eu vou tomar uma decisão sábia, baseada em alguém que viveu a vida e buscou aprender a sabedoria da vida. Então os filhos começam a ter uma conduta virtuosa, impactados por quem? Pela referência que é o pai. Né? E aqui eu não quero falar só do pai no sentido do homem, tá? Eu quero incluir a mãe também. Tá certo? Eu quero incluir a mãe também. Porque quando ele fala no justo aqui, ele fala no masculino, mas ele não quer só dizer que é só o pai. É a mãe também. É a pessoa justa. Tanto o pai quanto a mãe. Então, essa conduta vai ter impacto positivo sobre os filhos. Essa conduta virtuosa. Quando os pais vivem de uma forma íntegra e justa, eles ensinam valores importantes para os filhos. Valores como honestidade. Eu aprendi o valor da honestidade com meu pai. O valor de não dar prejuízo aos outros, eu aprendi com ele. O valor de evitar uma confusão, aprendi com ele também. Muitas vezes sem entender na hora e achando que ele não devia ter decidido daquela forma, mas depois, com o passar do tempo, você para pensar, mais amadurecido e ver, realmente foi a melhor decisão, porque ele evitou agravar o problema, ele tentou, vamos dizer assim, baixar a fervura, né, como a gente fala, ou a temperatura do problema. E tem gente que ele aumenta a fervura do problema. Então, esses filhos vão ser influenciados a seguir um caminho justo, um caminho reto.
um caminho de virtude, onde ele vai aliar a força à inteligência. Porque veja só, pessoas que resolvem tudo na força são pessoas que não usam o intelecto muitas vezes. E muitas vezes dá errado, porque ele encontra alguém do outro lado que vai cumprir exatamente aquela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, Newton foi um físico, né? Que disse o seguinte, que a toda ação existe uma ação contrária com a mesma intensidade. Então, se eu, por exemplo, eu der um soco nessa parede aqui, ao mesmo tempo que eu bato na parede, é como se a parede batesse em mim. Então, como minha mão é muito mais fraca do que essa parede, na hora que eu dou um soco, eu vou acontecer o que com ela? Eu vou quebrar minha mão. Porque a força que eu vou imprimir nessa parede, ela vai devolver na mesma intensidade para mim. Então, se eu for agredir alguém, provavelmente alguém vai vir me agredir na mesma intensidade. E se eu quiser aumentar a intensidade da agressão, a pessoa também vai aumentar a intensidade da agressão. E muitas vezes ela pode querer aumentar a intensidade da agressão e aquilo vai subindo a temperatura e depois pode acontecer até uma tragédia. Então a gente pode levar essa lei para a vida. Cuidado quando você for reagir. E olha que a gente tem que estar se policiando o tempo todo, porque cada um tem um temperamento, né, irmão Djalma? Cada um tem um temperamento. Mas os pais, quando agem com sabedoria, eles transmitem ensinamentos valorosos para os filhos. Então, quando ele diz aqui, o justo anda na integridade, ele está chamando a atenção de que a justiça e a integridade, ou seja, viver de uma forma justa, viver de uma forma íntegra, são virtudes importantes. Que cada um de nós devemos cultivar. E os resultados de cultivar, né, de plantar, de regar, de molhar, de cuidar dessas virtudes, é que nós vamos obter vitórias na vida. Obter vitórias na vida. Então, pessoas que vivem dessa forma, elas não vão trazer só paz de espírito para elas. E não vão trazer satisfação para elas, mas elas vão beneficiar seus filhos. E não só seus filhos, meus irmãos, mas muitas vezes seus netos e seus bisnetos. Porque são valores que você está apresentando para os seus filhos, eles vão aprender e eles vão transmitir esses valores para os seus filhos, que são seus netos. Seus netos vão ver ainda, se você tiver vida, e os pais dele ainda vivem, eles vão ver como eles vivem, veem que eles são pessoas honestas, e aí eles vão começar a tentar viver dessa forma. Mesmo vivendo numa sociedade hoje que planta e semeia a seguinte mensagem: não obedeça a seus pais. Seus pais não são referências. Seus pais não são a melhor referência para você. Não dê ouvido ao que seus pais dizem. Seus pais são pessoas retrógradas. Seus pais estão atrasados, são de outra geração. Essa palavra, eu sempre digo o seguinte, veja só. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas o diabo não existe. Olha, se ele não existe, tem que criar, porque tem certas palavras que só vêm das trevas para poder ter explicação. Porque são palavras de morte. Se você tem um pai que é justo, que é honesto, que vive de forma decente, e pode ser até uma pessoa de poucos recursos, como não se espelhar nisso? Aí você prefere se espelhar em quem? Se espelhar em um ator ou alguém da TV?
ou alguém que você vê na revista, ou alguém que você vê em rede social, que você não tem a menor ideia, nem que sequer... Olha, está chegando, o avanço da tecnologia está chegando de uma tal forma que hoje já se criam, através de inteligência artificial, figuras humanas que nem existem. Você dá os detalhes que você quer e ele faz uma imagem. Descobri essa semana mesmo uma moça que ia apresentar, tinha um canal na internet, ela não existe, é apenas uma imagem criada por inteligência artificial. E as pessoas seguiam essa imagem. Vejam só, as pessoas preferem seguir algo que não tem conteúdo, porque uma imagem não tem conteúdo, ela transmite até uma mensagem de beleza, mas ela não existe, aquela pessoa não existe. E o provérbio aqui ressalta o quê? A importância de viver de forma íntegra. Porque isso vai ser um exemplo positivo para os filhos. É por conta disso que você vai transmitir bons valores, bons princípios para as próximas gerações. E o sábio está exortando, está chamando a atenção, está gritando: busquemos a virtude e a justiça em nossas vidas. Busquemos usar nossas inteligências. Busquemos melhores princípios morais. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo escolhas que vão ter impactos positivos, não só nas nossas famílias, mas na nossa comunidade, onde a gente mora. As pessoas que moram do nosso lado, os vizinhos, os conhecidos. Então, que esse tipo de princípio esses princípios norteiem as nossas vidas.